Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Vamos direto ao assunto. No vídeo de ontem nós falávamos sobre o pior crash de todos que já tem uma data para acontecer. Embora nós não saibamos qual é essa data, certamente aqueles que estão no poder, como Warren Buffett, no poder das maiores fortunas, do poder político, enfim, eles sabem muito bem quando a coisa vai acontecer, porque eles estão segurando a crise enquanto, na minha visão, eles estão se desfazendo das ações para depois, quando o crash vier e o valor dos ativos for lá para o fundo do poço, eles possam comprar tudo mais barato novamente. Eu não estou aqui fazendo indicação de venda, manutenção ou investimento em qualquer tipo de ativo, só dando minha opinião. E parece que a minha opinião ela vai mais ou menos parecida com a de Warren Buffett, que vendeu mais ações do Bank of America, arrecadando dessa vez quase $1 bilhão. Não é a primeira vez que nós falamos disso, essa matéria aqui é de agora, do dia 28, no caso de ontem, quarta-feira, e ele continua vendendo. Então, na minha opinião, essas altas das bolsas aí são uma acumulação, aliás, uma distribuição, desculpe, eles estão distribuindo as ações, mantendo o preço lá em cima enquanto vendem para as sardinhas e vão vendendo em grande quantidade. Pensem vocês o que é $1 bilhão. E ao mesmo tempo em que ele vai colocando o dinheiro dele em renda fixa, no Tesouro Americano. Sua Berkshire Hathaway, que é o nome da empresa dele, né, que investe nas ações, reduziu a participação em um total de quase 13% em uma série de vendas desde meados de julho, gerando 5,4 bilhões de dólares em receitas. Então entendam assim, que quando a pessoa tem tantos bilhões e bilhões e bilhões de dólares, ele não pode vender tudo de uma vez só, porque se ele vendesse tudo de uma vez só, o preço cairia lá embaixo, então ele não conseguiria o valor que ele pretende. Então ele vai vendendo aos poucos, né? E pouco para ele é muito, né? Pouco para ele, mas muito para nós, né? Então ele vai fazendo essa venda aos pouquinhos para que o mercado não perceba, né, que ele está comprando algo que daqui a pouco vai desvalorizar bastante. É assim que eu vejo. Então a Berkshire divulgou nas últimas alienações em um registro regulatório à noite de 27 de agosto, detalhando as vendas de 23, 26 e 27 de agosto. Então em 3 dias ele vendeu isso aí tudo. Agora, óbvio, né, que ainda, na minha visão também, ele vai vender muito mais porque ele ainda tem muitas ações. Então o mercado aparentemente vai algum tempo até que esses grandes tubarões consigam se desfazer dos pepinos, né, passando para os pequenos. Se não acontecer, então parece que não é só eu que estou enganado, parece que o Warren está enganado também. Mas, como eu falei no vídeo de ontem, a data para acontecer o grande crash nós não sabemos. Mas eles sabem, porque eles vão segurar até o momento em que eles digam o seguinte: olha, vendi tudo que eu precisava vender, agora deixe cair. Então a pessoa vende lá por, sei lá, alguma coisa, algum ativo qualquer por $100, depois o ativo vai cair lá para $20, ele compra 5 vezes mais, né? E aí então ele se torna no dono de uma participação ainda maior daquilo que ele já tinha. Ele vai comprar de volta as mesmas ações quando elas estiverem na bacia das almas. Segundo assunto, a mídia está aumentando o medo de 3 flagelos diferentes e muito assustadores. É só o que a gente tem ouvido falar ultimamente. Então vocês não acham que eles estão preparando também um retorno daquilo que nós vivenciamos lá em 2020? Então veja, ameaças de guerra, crash econômico às portas, segundo a minha visão, e eles ameaçando aqui de um retorno de um flagelo global. E por que, a matéria pergunta, por que de repente há tantas histórias sobre esses flagelos, né, de cunho exterminador nas notícias? Estamos a pouco mais de 2 meses de novembro, então esse é o momento perfeito para alarmar profundamente o público em geral sobre uma crise de saúde que se aproxima, certo? Mas desta vez não é apenas um flagelo grave que está virando notícia. Dessa vez são 3 diferentes e muito assustadores. Claro que quando as pessoas têm medo de perder a sua vida, de algum surto extremamente fatal, né, elas são muito mais propensas a aceitar medidas que normalmente nem considerariam em tempos normais. Então,
as leis marciais, praticamente isso que nós víamos sendo implantadas naquele período, por outro motivo as pessoas não aceitariam, mas porque são covardes ao extremo e acreditam em tudo o que houve, então elas aceitaram tudo que lhes foi empurrado goela abaixo e vão aceitar de novo, podem ter certeza. Então eles estão agora falando em Mpox e volta do bichinho lá da época de 2019 e tudo mais. E o que vocês acham que as pessoas vão fazer? Elas foram ensaiadas, treinadas, né, naquele período, e agora elas vão pular exatamente conforme o chicote estalar mais uma vez. Eu não tenho dúvidas disso. Se alguém acha que o mundo aprendeu alguma coisa com aquilo, é porque essa pessoa, ela talvez tenha aprendido, mas ela não está conseguindo observar bem ao redor e perceber o quanto as pessoas continuam idiotas, né? Infelizmente essa é a palavra, eu tenho sido aí um pouquinho duro ultimamente, mas é a palavra que se encaixa adequadamente para a grande massa de pessoas aí que vai pular mais uma vez conforme o chicote estalar. E em meio a esforços para limpar suas listas de eleitores, o Texas faz uma descoberta alarmante sobre a votação de não cidadãos. Lá nos Estados Unidos está se falando muito sobre isso, de que tem muita gente registrada para votar que nem cidadão não é. Será que isso pode acontecer na maior democracia do mundo? Será que lá não existe limpeza na democracia? Será que a coisa lá é suja também? Bom, o esforço do Texas para limpar suas listas de eleitores, no caso, tirando pessoas da lista que não poderiam votar, mas em tese estariam votando, resultou na remoção de mais de 1 milhão de nomes, anunciou o governador Greg Abbott na segunda-feira. Acontece que o Texas é um estado mais voltado para a direita. Então você acha que a esquerda vai fazer a limpeza de nomes de imigrantes que não poderiam votar, ou ela vai fazer questão de que eles votem, uma vez que a esquerda é favorável à manutenção das portas abertas do país? Desde a assinatura do projeto de lei no Senado em 1 de 2021, indivíduos que se mudaram do estado, perderam a vida ou não são cidadãos foram retirados do rol de eleitores. A integridade eleitoral é essencial para a nossa democracia, disse Abbott. Assine as leis eleitorais mais fortes do país para proteger o direito de votar e reprimir o voto ilegal. Essas reformas levaram à remoção de mais de 1 milhão de pessoas. Imagine, gente, 1 milhão de votos ilegais. O que é isso? Agora pense, isso que o Texas não é um estado aí que acolhe tanto o imigrante ilegal. Eles têm também, né? Agora imagine os outros estados. O que eu acho é que eles vão fechar as fronteiras e não vão deixar entrar mais ninguém. Ou tentar, né, impedir pelo menos o máximo possível, mas não que eles vão fazer a maior deportação em massa conforme estão prometendo. Eu acho que não, até porque eles precisam dos imigrantes lá. Se não tiverem, eles não vão, a mão de obra da base da cadeia produtiva nos Estados Unidos simplesmente vai desaparecer. Eles sabem disso. Só que, óbvio, eles não podem abrir para todo mundo. Então eu acho que essa política do Trump aí para fechar as fronteiras vai ser bom até para os próprios imigrantes que já entraram, porque aí a mão de obra deles começa a valorizar um pouco mais, né? Porque aí não para o fluxo, né, ininterrupto de gente entrando, porque quanto mais gente entrar, menos valorizada será a mão de obra. Então vai ser bom até para o imigrante ilegal, né? Verificação de fatos. Sim, Harris planeja instituir imposto de 25% sobre ganhos de capital não realizados dos americanos mais ricos, diz ela. O que seria imposto sobre ganho de capital não realizado? É uma frase assim um pouquinho difícil de entender, mas que se a gente explica fica fácil. Funciona assim, imagine que você tem uma casa aqui no Brasil, mas isso é a lei que estão aplicando lá. Mas eu já vi um burburinho aí de quem está querendo fazer isso aqui no Brasil também, tá? Imagine que você tem uma casa aí que vale, sei lá, hoje em dia nem um terreno quase não se compra por isso, mas vamos botar 100 mil, só para que fique fácil a conta, para que fique redondo. Então você institui o imposto de ganho de capital não realizado.
Se a sua casa, quando você comprou, valia 100 mil e hoje ela vale 200 e você continua morando nela e não vende, você não vai pagar imposto sobre a venda. Porque você não vendeu. Como é que vai pagar imposto sobre a venda? Então, quando você tem um ganho de capital realizado é quando você realizou, quer dizer, quando você vendeu a casa. E aí você ganhou em cima do capital. Aí você vai pagar imposto em cima de quanto? De 100 mil, porque você pagou 100, mas vendeu por 200, então você ganhou 100. Agora, qual é a ideia dela? Você não precisa mais vender a casa para você pagar o imposto de capital não realizado. Você compra ela por 100. Se ela está valendo 200, você vai pagar imposto em cima de 100 mil, mesmo que você não venda, você só continua morando em cima dela. Ou seja, 25% em cima de 100 mil, você vai pagar 25 mil reais, né? Se fosse lá, né? Então, é ou não é cada vez mais o depenar das pessoas. Por isso que lá no canal Casando Verbo, quando eu fiz aquele vídeo lá ontem, falando sobre o endividamento público e individual, eu dizia que criar dívidas é um caminho para a escravidão. E esses governantes que dizem que dívida é investimento, ou são retardados ou completamente vendidos para o sistema, né? Para aqueles que ganham em cima dos juros que eles cobram do cidadão. Né? Então, nós estamos ferrados. Né? Enquanto nós tivermos governantes com essa mentalidade, nós nunca deixaremos de ser escravos dos donos do mundo. Né? E aí ela diz, não, mas isso aqui é só para os muito ricos. Aí parece que é aqueles que tiverem um capital mais de 100 milhões de dólares. Né? Aqui no Brasil, se vier isso aí, eles também vão dizer que é para os muito ricos e quando for ver, até em cima do carrinho do pipoqueiro vai ter esse imposto de ganho de capital não realizado. Então, imposto e mais imposto, né, para escravizar a classe dos desprivilegiados. O que é um imposto? Na verdade, imposto é uma das classificações do tributo. Então, você tem taxas, você tem impostos, você tem contribuições de melhoria, por exemplo. Que contribuição não tem nada, né? Porque é forçado. E o tributo engloba todos esses meios de escravidão involuntária que você tem. E a palavra tributo vem justamente disso, de tributar. Então, antigamente, quando um rei dominava uma população, ele vinha e dominava pela espada mesmo, na porrada, né? Aí você tinha que ir lá e prestar um tributo para ele, dar um presente. Ouro, plantações, gado. Alguns tinham que dar até algumas jovens, né, para o proveito do rei, outros tinham que dar filhos para ser colocados na marra no exército, e que é o que acontece no mundo inteiro. Né? Até hoje os povos escravos têm que entregar na marra os seus filhos para morrer em guerras, porque o alistamento, quando tem guerra, não é voluntário, é na marra. Né? Por quê? Porque são povos escravos, dominados. Né? Então tem de tributar ao rei, e eles são os reis, ou no caso dela, uma boneca representante dos reis. Né? Boneca é uma boneca meio feia, mas até que dá para encarar assim bem, com um saco de papel na cabeça, talvez vai. Né? Vamos adiante aqui antes que dá para a cabeça. Relatório. Kamala Harris afirma que não apoia os mandatos dos carros elétricos após anos de apoio. É muita cara de pau. Quantos anos, pessoal, a gente desceu a lenha aqui nos carros elétricos, dizendo que isso aí não iria dar certo. Além de não dar certo, seria um sistema de vigilância e etc, etc. E aí agora eles, que não deu certo, né, porque não está funcionando, agora eles vêm dizer, não, eu nunca apoiei isso aí, nunca quis que isso aí fosse colocado como algo substitutivo do carro a combustão. Então ela diz, ela afirma que ela não apoia os mandatos de veículos elétricos após anos apoiando tais mandatos como senadora e em seu papel na administração do presidente Joe Biden. De acordo com Amber Duke, do The Spectator, a campanha de Harris enviou um e-mail aos apoiadores na terça alegando que a vice-presidente não apoia a obrigatoriedade de carros elétricos. Então a hipocrisia, né? Como sempre, vindo da mesma fonte. E para finalizar isso aqui, a Rússia está sinalizando que pode acabar com a internet e o GPS do Ocidente. Já pensou, hoje em dia ninguém mais sabe usar mapas, né? As pessoas vão
rodam por todo um país, como eu fiz também lá na Alemanha, com GPS, né? Senão você não roda mais. E aquelas estradas são realmente bem entruncadas. Com mapa, pessoal, hoje em dia é difícil você rodar em grandes cidades. E as pessoas já nem sabem mais usar mapas. Eu rodei algum tempo com mapa quando eu tinha que sair para outras cidades antes do GPS. Eu já sou velhinho, né? Nem tanto, mas já um pouquinho. E a Rússia está prometendo acabar, tanto com a internet quanto o GPS do Ocidente. Vai ficar todo mundo no escuro. Então, o Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, emitiu um alerta severo. Os cabos submarinos que permitem comunicações globais se tornaram um alvo legítimo para a Rússia. Bom, eles não foram lá e explodiram Nord Stream 2, né? E é exatamente por isso que ele está dizendo. O aviso de Medvedev veio depois que o Nord Stream 2, um gasoduto que transfere gás da Rússia para a Alemanha, foi explodido. É que as pessoas não sabem, elas acham que a internet vem via satélite, né? Na verdade, ela vem por cabo, né? E os cabos atravessam os mares, são cabos, realmente, imagine, né? Quantos milhares de quilômetros, né? De cabos atravessando o oceano. E aí, obviamente, que a Rússia sabe onde é que esses cabos passam, os Estados Unidos sabe, todo mundo sabe, né? Quem trabalha com inteligência. E aí é só ir lá e passar a tesoura e acabou. Internet, GPS, e aí vai ser um Deus nos acuda. A gente já falou algumas vezes quanta desgraça pode acontecer num país hoje em dia caso a internet faltar. Parece que não, né? Parece que aquilo que a gente viveu tanto tempo sem por tanto tempo, se faltar não vai fazer tanta falta, mas faz. Porque hoje nós criamos uma dependência disso. Se eles cortarem esses cabos aqui, haverá aí caos e destruição. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.